Meus irmãos queridos, bem-vindos sejamos todos à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, nesta tarde bonita, para mais um aprofundamento no que tange a conceitos éticos e morais, para que possamos fazer, nesta existência, escolhas mais favoráveis. Faremos a nossa prece. Em seguida, uma pequena leitura introdutória que guarda a relação com a proposta que a expositora vai nos falar. Ela já está aqui conosco, é a nossa querida irmã Cristina Nishimura Miura, que faz parte da nossa sociedade, bem como também da União Regional Espírita. E ela vai nos conduzir nessa temática, educar para o autoencontro e, consequentemente, encontrar-se com o Mestre Jesus. Vamos orar. Pai da vida, Criador de todos nós, força maior da nossa vida, mais uma oportunidade que se faz presente na nossa existência para que possamos trocar amplexo, ampliar nossos níveis conscienciais e assimilar a proposição que será compartilhada com todos nós. Por esta razão, Senhor, mais uma vez estamos solicitando ao vosso coração pleno de amor que a inspiração não nos falte, bem como seja envolvida a nossa expositora, para que a potencialidade, a tônica, a profundidade da proposição encontre ressonância profunda nos nossos corações. Saibamos valorizar a assertiva e sairmos daqui logo mais com questões para refletir em torno da própria existência. Abençoa a nossa proposição, Senhor, e que nos seja permitido iniciar a tarefa da tarde e noite. Que assim seja, Senhor. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, escreve Desperte e Seja Feliz. Do capítulo Mecanismo da Evolução, apenas a introdução do mesmo. Diz a nossa querida benfeitora o seguinte: é inevitável o processo da evolução. Mergulhado no rio do progresso, o espírito conquista, braçada a braçada, as distâncias que o separam do porto da perfeição relativa que lhe está reservado. A esforço, conquista recursos externos e conquista-se, lapidando arestas, depurando-se de mazelas, aprimorando-se intimamente. Contempla os altiplanos e deslumbra-se ante a possibilidade de alcançá-los, não medindo os esforços que investe para consegui-los. Os limites e as dificuldades iniciais são transformados em experiências úteis para futuros empreendimentos mais significativos. Ao descobrir a finalidade da vida, ser feliz sem restrição, o ser emerge da pequenez na qual se encontra e vence todos os obstáculos, qual plântula tenra que rompe a casca da semente onde se enclausura e ruma na direção do sol que a vitaliza. Esse tropismo divino alça ao objetivo e fortalece-o nas diferentes etapas do crescimento, até o momento da plenificação anelada. Não importam quais sejam os mecanismos da evolução, o essencial é consegui-la. E como realmente chegaremos lá? Sem dúvida, pela educação. E é nesta estrada, por esse caminho, que seremos mais uma vez iluminada pela nossa querida Cristina, que será uma honra mais uma vez ouvi-la. Portanto, vamos fazê-lo. Boa noite a todos. Ontem e hoje eu fiz uma prece a Jesus para que, dentro da vastidão do tema, a gente pudesse falar sobre aquilo que nós precisássemos mesmo ouvir. Porque sempre falo sobre educação, e educar é educar-se, educar o outro, educar a si mesmo, que é a proposta da melhoria do ser, de si mesmo e talvez do outro. Não tem referência nessa palestra porque
Essa palestra foi inspirada nesse livro lindíssimo que estão convidados a ler, que é o Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângelis. Então, é um livro lindíssimo, embora denso, pesado, e ele fala muito sobre a psicologia profunda. Então, numa pincelada da psicologia profunda, nós vamos falar sobre o autoencontro e encontro com Jesus. Reforçando que todos nós somos educadores. Educamos querendo ou não querendo. Educamos pelo exemplo. Educamos de forma consciente ou de forma inconsciente. Se você é consciente, você vai se esforçar para ser um exemplo melhor. Se você é inconsciente, você vai vivendo a vida e os seus filhos e os seus netos estão olhando. E muito bem fala Maria Montessori, uma educadora italiana, que diz que a educação das crianças começa há 20 anos, porque ela começa pelas avós. Porque as avós educam as mães educam os filhos. Então, se você deseja uma transformação, é preciso que essa transformação comece muito antecipadamente. Então, mesmo aqueles cujos cabelos já embranqueceram, vocês se lembrem que vocês são educadores. Todos somos, pelo exemplo. E pensando que somos, então, espíritos imortais dentro do enfoque espírita, nós vamos trabalhar o projeto Família Educação de Filhos, do Digi Uri, que se inicia, etapa primeira, agora, nesta quinta, às 20 horas, e todas as quintas, bimestralmente. E nós vamos falar sobre educação, sobre família, educação de filhos, em todas as etapas da vida, dentro de uma metáfora das estações do ano. Então, vamos falar sobre a primavera da vida, que é a adolescência, com toda a sua exuberância, sobre o verão, que é a idade adulta, onde se trabalha, sobre o outono, onde as forças físicas já começam a se decair, é a maturidade, mas ainda se há força para muitos seguir, e a velhice, o envelhecimento inevitável. Eu vou falar sobre o envelhecimento também, mas tudo é educativo. Todos somos educadores. Todos somos potencialmente transformadores. Então, a palestra é para todos nós, que aqui estamos porque somos vistos por aqueles que nos rodeiam. Então, de agora em diante, de preferência, de forma consciente. Então, começamos a reflexão do autoconhecimento com o quem sou eu. Quem sou eu? Eu não sei direito quem sou eu. E sinto dizer, mas eu penso que vocês também não saibam. Mas eu sei quem eu não sou. Mas eu já tive pensamentos equivocados, como, por exemplo, antes de conhecer a doutrina espírita, eu achava que eu era só esse corpo, que só havia essa vida, porque a religião que eu me inclinava, ela ia do berço ao túmulo, mas meus avós eram budistas, então eu talvez pensava que haveria outra coisa. Mas algumas correntes ideológicas pensam que existe só essa vida. Então, se existe só essa vida, você vai viver esta existência com base em quê? Com base no máximo proveito dessa vida. Afinal, é só essa e ela vai acabar. Mas esse não somos nós. Esse não é esse eu. Então, esse quem sou eu que nós vamos buscar é do ponto de vista espírita, que nós somos um ser eterno e que ele já viveu e viverá muitas existências, que ele não se findará, ele só findará uma etapa dessa existência. E neste eu, por acaso, nesta existência, eu tenho este corpo, eu tenho esse nome, eu tenho esse aspecto. Então, isso também faz parte desse eu. Então, isso é o que me identifica hoje. Este corpo, este trabalho, esta família que eu tive, essa que eu tenho, esta vida que eu tenho, isso me caracteriza. Isso é muito importante, porque isso também sou eu. Mas eu também sou um ser eterno, que tenho experiências pretéritas, em existências pretéritas, que muitas delas eu não posso saber, acho que ainda bem, e algumas delas nós, ou aqueles que já estão prontos, são beneficiados com a possibilidade de receber vislumbres do que já foram,
Todos nós trazemos os tesouros da alma. Então, alguns de nós já desenvolvemos virtudes, alguns já são muito mais bondosos, são caridosos, desenvolveram a paciência, desenvolveram a alegria de viver, a resignação perante a vida e perante muitas batalhas em outras existências. Mas esse nosso eu também traz algumas coisas que nós escondemos, assim, bem debaixo do sapato, para ninguém ver, uma sombra bem escondida, que são as coisas que nós precisamos melhorar. Então, os nossos defeitos, a impaciência, a intolerância. E muito bem diz o dito popular que se você quiser saber quem você é, pergunte para um inimigo. E ele vai virar e vai dizer, você é isso, 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 aquilo, tudo aquilo que você se nega a dizer que é, mas talvez você seja. Então, nós somos esta existência física, sim, por enquanto, transitória. Nós somos também aquilo que trazemos de tesouros do espírito imortal. Parte disso sabemos, parte disso não podemos saber. E nós temos também aquele aspecto que nós precisamos desenvolver. E a proposta para o autoencontro é ficar olhando para isso, para esse que nós já trouxemos de bom e para aquele que nós escondemos, para que nós conscientemente nos melhoremos. E existe uma possibilidade de se perder de si mesmo durante a existência. E quando eu me perco de mim mesmo? Essa imagem é do clipe do The Wall, do Pink Floyd, que ele fala aqui, nós somos another brick in the wall, nós somos mais um tijolinho da parede. Então, é um confronto à educação escolar massificadora, para todo mundo ser igual, para todo mundo sair no mesmo formato, e no fim do filme eles fazem uma debandada geral, que não é também a proposta de não ser massificado. Não é para ser massificado, é para você usar-se desta individualidade, desta vida, neste corpo, nesta família, nesta condição de inteligência, porque a inteligência já é uma conquista do espírito, mas alguns de nós talvez já tenhamos parte da experiência a pedido de nós mesmos ou dos benfeitores bloqueada, porque talvez em experiências anteriores ela foi mal utilizada e dessa vez melhor nascer menos inteligente para fazer menos estrago, e se perde isso para que se possa desenvolver então o amor, a compaixão, a fraternidade. Talvez você tenha pedido uma doença física, então nessa existência veio com um corpo, com uma doença física, com a qual você vai ter muitos desafios existenciais. Então esse eu corpo doente é o seu eu transitório, existe esse agora, mas tem um dentro que continuará. E este que continuará é que vai buscar melhorias rumo à plenitude. Então, a gente se perde de nós mesmos ou quando a gente entra na massificação, ou quando vive-se a vida de forma inconsciente. Então, para definir certinho o que é consciente. Consciente no dicionário é aquilo que é pensado, refletido, aquilo que pode pensar antes de agir, aquilo que pode refletir as suas palavras, os seus sentimentos, os seus atos. Isso é consciência. Então, isso é autoencontro, busca do autoencontro consciente, que eu sou um espírito imortal, que eu estou nesta roupagem física transitoriamente e que esse meu eu interno continuará, tomara que com conquistas desse ser eterno. Mas, às vezes, nós vivemos a vida de forma inconsciente, sem pensar, sem levar, de forma instintiva. A TV domina, as redes sociais dominam, e nós vamos achando que a vida é aquilo que, infelizmente, a mídia tem massificado. Que você tem que usar tal roupa, tal carro, tal brinquedo. Então, existe uma procura de massificação.
Existe um outro eu que não é vocês, não são vocês, que é quando, por exemplo, você pode ter nascido filho de alguém importante, rico, e você passa a sua vida dizendo que, olha, eu sou filho do fulano, eu sou da família tal, eu tenho grandes posses, sou filho do médico tal, do industrial tal. Esse também não é você, porque isso, transitoriamente, você está aqui e se esconde por trás desse título, desta posição. Há aqueles também que se escondem dentro de uma máscara, uma personalidade construída. Por exemplo, você tem uma profissão de prestígio e você se identifica por esta profissão, então você diz, eu sou médico tal, e tudo na vida gira em torno dessa personalidade. Algumas mulheres, elas se centralizam na beleza física e fazem todos os esforços excessivos até para esta imagem externa. Então, isso é um personagem que você construiu. Mas todos nós temos personagens. Eu também tenho um, porque eu acordo, me visto, me maquio adequadamente para o papel social, para o trabalho que eu exerço. Todos nós fazemos. O problema é estar inconsciente e achar que esse é você. Não, isso é um pedaço. Mas não é só esse. Então, massificação, máscara, poder social, esse não é. Então, você se perde. E quando eu falo sobre o autoencontro e encontro com Jesus, é porque eu pensei que talvez alguns tenham procurado esse eu errado. Porque talvez você tenha encontrado só esse eu, e algumas filosofias de autoajuda dizem que, olha, primeiro você, cuida de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai te olhar. Então se cuide, você vai evoluir, vai. E Jesus foi uma grande descoberta na doutrina espírita em minha vida. Porque antes de entender o real significado de Jesus, não sei se alguém já teve essa visão, eu tinha uma visão desconfiada de Jesus. Porque eu via pessoas falando que Jesus é tudo, ouvia aqueles gritos, põe Jesus na sua vida, aceita Jesus na sua vida, isso, aceita. Aceita quem? Quem que é esse? Que foi? Então, na verdade, Jesus não tem a vaidade de dizer que você tem que me aceitar. Não, Jesus trouxe o ensino moral. Então, aceitar Jesus é aceitar o ensino moral, o ensino e o exemplo de amor que a humanidade jamais viu na face da Terra. E quando ele veio, era um período onde o amor era piegas demais, era fora de padrão, fora de moda. E até hoje é. Então, é para se encontrar, e quando se encontrar, esse autoencontro com este eu agora, ainda que transitório, mas é esse que é o nosso carro para nós evoluirmos nesta existência, com este eu eterno e imortal que também existe, dentro dos valores morais e ensinamentos do Cristo. Assim, se você tem alguém que pensa diferente de você, o que você vai fazer? Você vai amar o seu inimigo. Então, alguém pensou diferente, deu de dedo, e você vai amá-lo. E você tem vontade de ficar com tudo para você, mas Jesus ensina que é para você pensar no outro, aquilo que você queria fazer para o outro, aquilo que você gostaria que fizesse para você também. É para você ser pobre de espírito. Pobre de espírito significa que você vai se ajoelhar aos pés do Eterno, pedir ajuda, reconhecer que existe um ser superior que vai te amparar, que você não é onipotente, que por mais que você seja rico, poderoso, ou da ciência, cientista, você não sabe de tudo e não tem poder sobre tudo. Mas você está sob os pés do Eterno. Esse é o ensino de Jesus. Então, é educar para o autoencontro deste eu seu interno, e com este que nós transitamos hoje,
dentro do ensino moral de Cristo, que não nos aprofundaremos agora, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é belíssimo. Ainda mais depois que eu soube que ele está organizado dentro de aprendizados morais. Porque a vida toda eu me perguntei por que é que a gente tinha que aprender a historinha do não sei o quê, do poço do não sei o quê, da onda que foi para lá. A história não importa. Importa o ensino. Então nós seguiremos dentro da proposta de Jesus. E para esse autoencontro, então nós precisamos da aquisição da consciência. Então, de novo, consciência são os pensamentos, são os sentimentos, as palavras e os atos conscientemente proferidos, porque se forem pensados, eu falo o que eu quero, do jeito que veio vai voltar, isso é inconsciente. Consciente, de forma a modelar dentro da ética de Jesus, os valores ético-morais e também modelar as suas organizações celulares, que elas podem ser organizações celulares que ficam saudáveis ou doentes, porque já se sabe que conforme os seus sentimentos e os seus pensamentos, você pode tanto envenenar-se ou quanto se colocar em fluidos salutares. Já li uma coisa ótima que falou que o ódio é um copo de veneno que você dá para o outro, mas quem toma é você mesmo. Então você se envenena. Então, algumas pessoas, por inconsciência, eles acabam se adoecendo a si próprios por tudo aquilo que emanam, por todos os pensamentos. E algumas pessoas, embora muito doentes, dentro da fé, dentro do amor, dentro de pedidos por orações e de fluidos salutares que acabam recebendo, acabam ficando muito saudáveis, se curam de doenças que foram desenganados pelos médicos. Então, tudo isso está dentro da consciência. Então, a consciência se adquire, se treina e se melhora. E aqui eu trouxe uma leitura lindíssima de Joana de Ângeles. E é a única longa que eu vou ler, tá? Que enquanto a proposta do vir a ser, o que você vai ser, do que nos tornaremos, repleta-se de possibilidades porvindouras, das possibilidades que virão, que devem ser buscadas. Buscar possibilidades e não fugir. E para aqueles que são pais e mães também, não é colocar dentro de uma redoma para que não vivam dificuldades, vicissitudes, porque são essas que nos melhoram. Então, enquanto a proposta devem ser buscadas para que se possa bem vivê-las, torna-se necessário que a busca e realização operem-se dentro dos padrões de harmonia e compensação. Olha que lindo, harmonia. Nós vamos nos tornar planificados, espíritos puros, em harmonia. Não é uma proposta de sofrimento, é harmônica. Harmonia mediante a tranquilidade interior, tranquilidade inferior, a fé, a consciência, o entendimento que nós estamos todos fadados à plenitude, à melhoria, à evolução, cada um dentro do seu tempo. Mediante a tranquilidade interior da consciência, que sabe discernir, diferenciar o que é bom, o que não é, né? Que aspira pelo melhor, e que anela e que busca a superação de impedimentos e pela compensação decorrente da alegria de cada passo, de cada conquista. Então, nós estamos aqui para evoluir, para nos melhorar, para adquirir consciência, mas estamos todos sujeitos a desafios, a vicissitudes, ao campo de batalha da consciência. Eu queria gritar, não vou gritar. Queria morrer de raiva, vou me cuidar. Queria falar aquilo, não vou falar. Este é o desafio da aquisição da consciência. Queria fazer aquilo e a consciência vai dizer, não, não vou fazer. Então, isso é a consciência de trabalhar, de seguir dentro desses valores ético-morais. E
alegrar-se pela conquista. Oba, deu certo. Oba, dessa vez eu não fiz errado. Dessa vez não pisei na bola. E quando acontecer, dessa vez escapou. Falei o que eu não devia, fiz o que eu não queria. Mas não tem problema, o auto-perdão, porque a outra oportunidade chegará e estaremos todos, inevitavelmente, direcionados ao sucesso, à plenitude. Bem, e assim, com a alegria de cada passo, de cada conquista, eliminando o transtorno da ansiedade. A ansiedade que tanto assola os dias de hoje, a ansiedade, a culpa. Não, a receita é trabalhar, enfrentar-se, auto-enfrentar-se, colocar os radares da consciência de pé, ouvir o que estamos ouvindo, fazer a lista daquilo que nós precisamos estar mais conscientes e não deixar passar de novo, fazer aquela reflexão de Santo Agostinho, noturna, o que é que nós fizemos, o que eu fiz, o que eu poderia melhorar, ensinar aos que têm pequenos em casa a auto-refletir o que você fez. Foi bom, não foi? Poderia ser melhor. Evitar sempre aqueles momentos de muita intensidade emocional. Está todo mundo bravo, está todo mundo gritando, criança nervosa. Não adianta, porque nesse momento a consciência não escuta. Não tem como ouvir. O adulto também, tá? Não só as crianças. E se você acha que vai esquecer, por favor, anota num papelzinho que quando todo mundo se acalmar, você vai retomar aquele assunto, todo mundo calmo, todo mundo feliz, retoma o assunto. Sabe o que aconteceu ontem à noite? Sabe o que aconteceu hoje à tarde? Então, eu fiquei pensando que isso, aquilo, retome um assunto. Porque dentro do calor das emoções, dentro do calor das paixões, das coisas que acontecem, talvez a gente não consiga despertar a consciência. Então é preciso esperar um momento adequado para que esse processo educativo ou autoeducativo funcione. Ou quando acontece uma coisa muito grave e você não consegue pensar. Não vai conseguir mesmo, tá? Porque todos os seus neurônios cerebrais estão pensando em outra coisa. Vingança, raiva. Então, anote isso, registre isso, de verdade. Talvez num caderninho para ser sistemático, tá? Divaldo Franco que diz isso. Em um outro momento, reveja, converse com seu anjo guardião, peça orientação, o que é que você vai pensar num momento desse. Cuidado com a amigoterapia, sabe? A amigoterapia assim, olha, eu tenho um problema, o meu marido, isso e aquilo. Você nem imagina, o meu marido também. E aí você entra na maledicência. E não resolveu nada, tocou a vida consciente, continuou na fofoquinha de comadre e não resolveu nada. Talvez o melhor seria buscar uma sabedoria interior ou buscar ajuda superior, que nos está disponível, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Então, é esse aqui que nós vamos trabalhar como esqueminha da consciência. Primeiro, o desabrochar-se a si mesmo, que é o entender quem sou eu. Começa por aí. Quem sou eu? Esse eu que nós falamos. Esforçar, então, para decifrar-se. Para quem é adulto e já tem uma capacidade boa de reflexão, então, decifrar-se assim. Para não ficar tudo tão pesado, tá? Primeiro, busque as virtudes que você já trouxe. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa de muito bom. Quem não sabe, pergunta para a mãe, porque as mães são abençoadas em dizer coisas boas também. E quem quer saber o que é que você precisa se melhorar, pergunte para os inimigos, que eles sem titubear vão dizer. Ou para aqueles familiares muito, muito próximos, que eles também são muito benfeitores em dizer que você é isso e aquilo e é isso que você precisa melhorar. Busque, então, o verdadeiro autoencontro. Aí estão as pistas do desafio de cada um. Então, você vai se encontrar conscientemente, encontrar-se com o próximo, porque toda a moral de Cristo ela é relacional, é em relação ao outro. Você vai se amar a si mesmo, vai amar ao próximo, você vai fazer o bem para si mesmo, vai fazer o bem ao próximo, você vai perdoar-se a si mesmo, perdoar o outro também, e vai aguardar ao outro, vai ser paciente ao outro. Então, no encontro de si mesmo, você vai encontrar o próximo. Quando você entrar em maledicência, você vai entender que o outro também entra. Não, então não vamos entrar ninguém de forma consciente, melhor. Ou quem puder não entrar, melhor. E através de, então, o encontro com o Pai, que já vamos falar.
Então, nós todos temos experiências cotidianas, diárias, e é para isso que nós estamos aqui no mundo físico, encarnados, que são desafios evolutivos, desde o pão que queimou na padaria, desde o carro que te bateram, desde alguém que te deu uma resposta atravessada, desde os desafios familiares, todos são desafios evolutivos. E Joana de Ângeles diz que nós somos indivíduos que jornadeamos por essa vida física, e nós estamos inevitavelmente fadados a estes desafios evolutivos rumo à angelitude, rumos ao espírito, a sermos um dia espíritos puros, e que todos nós, sem exceção, estamos nesse caminho evolutivo do átomo ao arcanjo. E o arcanjo, que também já foi um átomo. Então, o mais evoluído ou menos evoluído depende do quanto cada um se empenhou para se esforçar, do quanto cada um talvez tenha sido criado mais anteriormente ou mais posteriormente, mas que todos estamos sujeitos à angelitude. Ufa, que bom ouvir isso. E Joana de Ângeles esclareceu neste livro uma coisa maravilhosa, que eu sempre me perguntei, mas para onde nós vamos? Porque para cada livro que eu pego, eu leio uma coisa diferente. Então, Joana de Ângeles diz que nós, então, estamos destinados à perfeição relativa, absoluta só Deus mesmo, mas então estamos fadados à perfeição, somos perfectíveis, podemos ser perfeitos, seremos perfeitos. Ou, Jesus sempre falava do reino dos céus, então que nós podemos ir ao reino dos céus, porque naquele tempo, eles viviam em guerras, eles viviam em situações tão difíceis, então no reino dos céus não haverá doença, não haverá tristeza, mas o reino dos céus, como os espíritos posteriormente nos esclareceram, ele vai ser construído no coração dos homens. Então esse reino dos céus é quando nós estivermos perfeitos, quando nós formos perfeitos, então esse reino dos céus morará aqui, porque então já somos conscientes, nós não vamos ter raiva porque somos conscientes disso, nós não teremos ódio, nós não nos magoaremos, porque nós vamos entender, nós vamos adquirir consciência, nós perdoaremos, e através desse amor ao próximo e do perdão, nós não sofreremos. Isso está muito bem descrito no céu e inferno, que a doutrina espírita tanto diz que não existe um lugar chamado um lugar delimitado para o inferno. O inferno é você que cria. As pessoas que acabam criando complicações em tudo, orem por elas, porque elas criam seu próprio inferno diário. Pior, elas tentam disseminar esse inferno. Não disseminem, não peguem, orem. Peça orientação, peça proteção para essa pessoa equivocada que ainda não tem consciência que ela pode ser melhor. E você faça o oposto, dissemine amor, dissemine paz, consciência, harmonia. Que é uma coisa que mais derruba o raivoso, é despertar a consciência dele, mas pense melhor. Talvez não naquele momento de emoções fortes, mas talvez um pouquinho depois, essa pessoa vai repensar, e dependendo do tamanho do seu orgulho, ela poderá ouvi-lo ou não, mas isso está dentro do livre-arbítrio de cada um. E Joana de Ângeles fala muito que nós alcançaremos, então, um estado luminoso, que eu achei que fosse luminoso, mas chique, não é. Luminoso é um termo cunhado por um filósofo, esqueci a nacionalidade, mas o estado luminoso é um estado transcendente dentro da condição do entendimento que existe um ser maior, um ser superior, ou seja, é um termo religioso. Então nós atingiremos um estado avançado, evoluído, transcendente. Então estamos todos fadados a isso. Digo tudo isso para dizer, tudo isso é a mesma coisa. E nós chegaremos. Então as experiências que nós vivemos são os desafios. E estes desafios
eles podem ser inconscientes, se for inconsciente vai viver de novo, tá? Então brigou de novo com a sua mãe, brigou de novo com quem quer que seja, que é aquele familiar que você precise se reconciliar, e falou, porque é um chato mesmo. Então passou inconsciente, não aproveitou a oportunidade para melhorar. Ou você pode passar por essa experiência de forma consciente, sabendo que aquele ser que tanto te atormenta é aquele benfeitor que vai te fazer evoluir, e você precisa aprender a amar, perdoar, ser caridoso, ser indulgente, quer fazer vista grossa aos teus defeitos, porque Jesus também nos ensinou que então se você tem um cisco, se você vê um cisco no olho do outro, você tem uma trave no seu, se você vê um encardidinho da roupa do outro, você não vê que a sua roupa está suja, então olha para você, antes de olhar para o outro, perdoe o outro, porque você também tem defeito. Então, a partir dessas experiências, elas podem se tornar conscientes pelo seu esforço de melhoria, e nesse esforço de melhoria, ele vai imprimir ao perispírito, e o perispírito vai colocar isso como tesouro do espírito, ou como finalmente, então, aquisição do espírito. Se você precisa aprender a tolerância, você vai ter muitas bênçãos para praticar a tolerância na sua vida. E a partir do momento que você aprender a lidar com a tolerância, talvez com a repetição dessas experiências, você adquire isso como um bem espiritual. Então, esses são os tesouros que nós levaremos para o reino dos céus. Tudo mais vai ficar aqui com a carne. Então, a partir do momento que nós adquirirmos essa consciência, esse entendimento do que precisamos melhorar, nós poderemos adquirir a conquista do bem-estar. Porque quem for consciente e faz o bem dentro da moral de Cristo de forma consciente, quem é consciente para melhorar os seus defeitos, quem é consciente para evoluir, então encontrará a plenitude, o reino dos céus, o estado luminoso, ou a condição de espírito puro. E acrescento então que conhece-te a ti mesmo é o espírito formador. Então, para dizer que esse livro, ele fala muito sobre psicologia profunda, e para dizer para vocês que nós aprendemos um pouquinho de psicologia profunda junguiana através disso. Então, para dizer que nos termos, o ego é esse eu material transitório que me caracteriza agora. O self é esse que é eterno, que nós sabemos um pouco, não sabemos muito. E o mais importante da consciência é aos poucos nós conseguirmos unir o que é que nós temos a aprender com esses desafios existenciais do ego, nesta existência, com essas situações, com isso que te caracteriza, com as conquistas do self, com aquilo que você traz, com aquilo que você se empenhará em colocar como conquistas do espírito. E para isso, cada um de nós vai precisar se enfrentar com a sombra, que são todas aquelas coisas que fazemos impensadamente, que escapa, ou aquilo que seu inimigo lhe diz. Então, assim, se a gente se conhecer, nós chegaremos então à plenitude. Enfim, depois de toda essa conversa teórica, a outra parte é dizer, então, como educar para o autoencontro, como educar para a existência consciente e encontro com Jesus. Aqueles que convivem com bebês, esse bebê pode não ser seu, pode ser um bebê de alguém que passou pela sua frente. Você deve se dedicar a olhar esse bebê como um espírito. Este ser que está ali, que as pessoas que não têm um entendimento do espírito imortal dizem, ele é um bebezinho ainda, que bonitinho. Você converse como um espírito adulto, que seja bem-vindo a este planeta, que você consiga com muita luz trilhar os seus caminhos. Esse espírito, ele não
consegue ficar muito tempo dentro desse corpo, desse bebezinho, então ele entende, converse. E se ficar muito chato falar em voz alta, você converse em pensamento, porque ele ouvirá, porque ele é um ser eterno. Se alguma coisa grave aconteceu naquele momento e o bebezinho estiver chorando, converse. Ele é um espírito imortal ali. Talvez ele não consiga se expressar adequadamente dentro da maquinaria física que ele tem naquele momento, mas ele te ouvirá e sentirá os eflúvios do seu coração. E aqueles que têm crianças mais ou menos entre 3, 9, 8 anos, tudo que for falar em autoencontro, autoconhecimento, existe uma coisa muito importante. Estas crianças não têm capacidade de abstração. Abstração é dizer assim, ame o seu próximo. Amar o próximo, ele vai pensar que é dar um abraço. Mas se você quiser explicar que é mais do que isso, você precisa dar um exemplo concreto. Não existe nada mais difícil do que ler o Evangelho para adultos, para uma criança nessa idade. Ele não vai entender nada, você vai bronquear. Mas esta criança, ela já está encarnada, ela entende como criança e ela não consegue fazer imagens, raciocínios mentais complexos, a não ser que seja abstrato. O que você vai fazer? Você vai contar história. Por exemplo, é a história do festim de bodas. Então você traduz para a idade infantil que, olha, tinha um rei muito importante que convidou muitas pessoas para a festa de aniversário do seu filho, para a festa de casamento do seu filho. E convidou e as pessoas não quiseram ir. Ah, não quiseram? Não quiseram. Aí o rei mandou convidar as outras pessoas, chama os outros, chama nas encruzilhadas, e as pessoas não quiseram. E aí o rei falou, então chama qualquer um, chama todo mundo. E chamou, e quando chegou na festa, olha, manda ele lá para tal lugar, tira ele da festa, porque ele não está com a roupa adequada para a festa de casamento. Mas como assim? É porque a roupa não era muito bem uma roupa, mas é o coração puro. Ele não estava com o coração puro, porque ele queria ir lá estragar os doces, estragar o bolo, estragar as brincadeiras, queria estragar tudo. Concretiza. Aconteceu alguma coisa, olha, você viu que você falou isso, ele não vai entender. Se você abstrair, se você falar muito, traz para o concreto. Outra coisa, os filmes infantis, por favor, quem for vô, quem for tio, assista junto, traduz para a linguagem espírita. O Frozen é um filme lindíssimo, quando ele fala do amor imortal, do amor mais puro, esqueci o que era. Mas ela só seria curada do feitiço se ela encontrasse o amor mais puro. Então, aquele pretenso namoradinho, ele foi lá, eu sou o amor, porque, claro, ele queria o poder do reinado. E, então, o verdadeiro amor, na verdade, era o amor de uma das irmãs para com a outra, e aquele foi sintetizado como verdadeiro amor, e as irmãzinhas se abraçaram. Está vendo? Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor daquele príncipezinho que queria pegar o dinheiro do rei. Então, assistam com outros olhos e traduzem. Isso vai ampliar a consciência. E quando a gente fala em autoencontro é assim, principalmente aos que são pais, tios, avós e familiares. Educar é observar. Então, observe. A criança não tem capacidade de se olhar, mas vocês vão olhar o que ele trouxe de característica do self, de sua característica interna. Tem talentos? Tem algum gosto especial? O Livro dos Espíritos tanto diz que os pais devem se dedicar a estudar os maus pendores, mas, por favor, os bons pendores também. Porque quando chegar a juventude, a pergunta a fazer um jovem não é assim, o que é que você vai querer ser da vida? O que você vai querer ser quando crescer? Não é que você vai fazer isso porque está todo mundo mandando. Como uma criancinha olhou para mim e falou assim, tia, quando eu crescer eu quero ser radiologista. E olhou bem para mim para ver a minha reação. Enfim, isso é para agradar o outro.
Mas espera aí, a pergunta é outra. O que é que você viveu de característica ou de vivência que faz com que você tenha características para essa profissão? Você gosta de gente? Você quer servir ao próximo? Dentro da moral do Cristo, o que é que você tem de bom ou que você gosta de fazer para servir o próximo? Dentro da moral de Cristo. Essa é a profissão que você vai escolher. Ou o que é que você quer desenvolver conscientemente para você ser um bom servidor do Cristo? E falar em bom servidor, o encontro de jovens, que foi o Encoraje, trouxe uma experiência inesquecível. Porque nós fizemos uma oficina com os jovens e nós distribuímos papéis e eles tinham uma pirâmide. Nessa pirâmide eles tinham que escrever as prioridades da sua vida. Claro, uns já tinham um namorado fixo e com a prioridade, o meu relacionamento, porque eu e meu namorado já temos planos. Outros colocaram o trabalho ou os estudos, porque eu quero prestar vestibular, eu preciso... E depois passamos por um conteúdo doutrinário para falar sobre o céu e o inferno, a felicidade, que é a plenitude que se constrói, e o inferno, que é a infelicidade que você também constrói. E este céu, que é a sua felicidade, é trabalhar a moral de Cristo. Depois desta exposição, vocês vão refazer a pirâmide de prioridades. Então, não foi surpresa que a pirâmide de prioridades de todos foi Jesus ou Deus no topo. E a justificativa foi que a gente achava que ter Jesus no topo é trabalhar lá na casa espírita, mas não dá tempo. Eles são jovens, eles estão trabalhando, eles estão estudando. Não dá tempo. Trabalhar não é só isso. É também. Mas trabalhar é trabalhar para servir ao próximo. Seja lavar a louça do almoço com amor. Seja você servir o outro com amor. Empacotar a compra do mercado com amor para o outro. Então, a conclusão dos jovens é que Deus, ou Jesus, o amor de Jesus, ensinado por Jesus, cabe em tudo. Permeia tudo. Então, isso é ensinar o encontro com Jesus. O autoencontro, porque você vai tratar de se pensar e se refletir quem você é, quem você deseja se desenvolver nessa existência, dentro da moral de Cristo, dentro do amor que permeia a tudo. E ensine os jovens a pedir orientações. Até porque a adolescência é marcada pelo retorno do homem velho. E quem é pai de adolescente ou jovem, bem sabe que talvez você não seja a melhor pessoa a aconselhá-lo. Então, ou fala para o tio, aquele tio que tem mais proximidade, ou quem for, para dar algum conselho. Ou se você for chefe de um desses jovens no seu trabalho, ensine alguma coisa. Ensine a orar, ensine a meditar e pedir auxílio superior, que este, dentro da moral de Cristo, lhe virá. E aqueles que estão na fase da panela de pressão? Não é porque eu sou mulher, mas isso é estatístico, que as mulheres entre 30 e 50 anos, elas têm a maior parte de doenças psicossomáticas e doenças relacionadas ao estresse, porque é trabalho, porque é família, porque é filho, porque é muita coisa. E aí não cabe Jesus. Cabe, se você entender dentro da lógica anterior, que cabe tudo, porque o amor permeia tudo. Peça auxílio, ore, arruma um tempo, pelo menos isso. E bem ensinou o Espiritismo, você não precisa estar num lugar separado, mas aquiete seu coração, ore, peça auxílio, que é a orientação do que você precisa fazer neste momento, dentro da moral do Cristo, lhe virá. E, como nós estamos falando sobre espíritos imortais, também é estatístico que todos envelheceremos. E muito me faz pensar na função do envelhecimento. O envelhecimento, ele vai fazer diminuir as janelas do corpo. Então, todos os sentidos corporais vão diminuir. Então, isso é uma bênção divina. Você vai ver menos, vai enxergar menos, vai andar menos. Ou é o último chamado para desenvolver o lado espiritual, ou você vai começar a entrar em grandes padecimentos morais e muita tristeza, porque o seu corpo vigoroso está acabando, está se acabando,
E se você não tem tesouros morais, se você não cultivou esses tesouros, as virtudes dentro das experiências, pouco você levará para frente. É um momento de reflexão. E é a grande bênção para aqueles que são avós ou pais de adultos, compartilhar com humildade: filho, eu errei nisso, eu queria que você não errasse. Então, às vezes a gente ouve histórias, em outros momentos contarei outras, mas essas são muito instrutivas. Então, parabéns àqueles que conseguem derrubar o orgulho e conseguir fazer da sua vida um momento de aprendizado para aqueles que ainda vivem. Então, envelhecer não é aquilo que todo mundo tem que pintar pode pintar os cabelos, mas se fazer de jovem sendo velho, viva este momento de inverno, porque este corpo físico, em breve, não será mais seu, você estará liberto, mas é um momento de grande reflexão para ser bem aproveitado com sabedoria. E assim, conseguir viver o que Paulo falou: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. O Cristo vive em mim porque você se autoconheceu, se autodescobriu, entendeu em que precisa se melhorar, está consciente e está procurando viver dentro da moral do Cristo. Isso é educação para o autoencontro e o encontro com Jesus. Encerro, então, agradecendo a atenção de todos e que retornemos aos nossos lares refletindo sobre esse autoencontro e encontro com Jesus. Muito obrigada.